Em à parte, há um discurso do senador Esperidião Amin que rebatia o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. O senador Sérgio Moro esclareceu que as propostas de emenda à Constituição que avançaram na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados visam restabelecer a democracia no país e recuperar algum poder do parlamento. Sérgio Moro expôs: essa PEC 8 é sobre racionalizar o controle de constitucionalidade. Não dá para um ministro suspender um ato de 513 deputados, 81 senadores, que passa ainda pelo presidente da República, todos eleitos. Não quer dizer que o senador, que o deputado, que o presidente é melhor do que o ministro do Supremo ou vice-versa, mas nós estamos submetidos a eleições periódicas e os ministros do Supremo não estão. No fundo, ali é para fortalecer o sentido de colegiado do Supremo Tribunal Federal. Então, fortalecer o plenário, em detrimento de uma decisão individual que pode estar correta, mas pode estar errada. O senador lembrou o exemplo da Lei das Estatais, que foi suspensa pelo então ministro do Supremo e atual ministro de Lula, Ricardo Lewandowski. Sobre a decisão monocrática de Lewandowski, Moro disse: estava absolutamente errada e foi revista pelo plenário. Infelizmente, não os seus efeitos durante a vigência da liminar, mas era uma liminar que desde o início se mostrava juridicamente falida. O senador questionou: agora nós vamos ficar submetidos, então, à tirania das decisões monocráticas? Moro afirmou: esse projeto, essa PEC, que eu votei a favor e votaria de novo a favor, e está na Câmara. Esperamos que a Câmara dê a celeridade necessária para que seja votada e aprovada. Em nada representa uma guerra entre os poderes. Pelo contrário. Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos e subhumanos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias, sem direito razoável ao contraditório e à ampla defesa, pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a advertir em um pronunciamento para uma manifestação da subprocuradora Lindor Araújo, da Procuradoria-Geral da República, que denunciou o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes. A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica contra a conduta de ministros da Suprema Corte. Neste modus operandi, o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele para procurar algum indício, algum motivo para acusação, em contrariedade ao preconizado pelo direito que deveria investigar fatos. Em inquéritos conduzidos em cortes superiores, observa-se um procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas são aceitos sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Fishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assassinato de reputações que dá causa a novas medidas abusivas.
Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Os inquéritos são mantidos abertos por tempo indeterminado para continuarem a produzir seus efeitos devastadores sobre as vidas dos investigados que não têm meios para questionar as decisões. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, e o inquérito passa de corregedor em corregedor, enquanto a renda do trabalho de famílias e empresas permanece confiscada sem base legal. Após o ministro Luiz Felipe Salomão, já foram relatores do inquérito os ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo, e a atual relatora é a ministra Isabel Galotti. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Não há afronta nenhuma. E hoje começa a aflorar a convicção, senador Messias, de que a nossa PEC, longe de afrontar o Supremo, valoriza o colegiado Supremo Tribunal Federal, e não o indivíduo. Não é possível que uma estrela solitária, exceto a do Botafogo, queira valer mais do que uma constelação. O que vale pela Constituição é o Supremo Tribunal Federal, assim como o que vale não é o senador fulano ou beltrano, é o Senado Federal, é o Congresso Nacional, que representa a federação, o povo brasileiro. Então, não há afronta nenhuma essa tentativa de, através da picuinha, agredir a iniciativa do nosso querido senador Oriovisto, que eu tenho a honra de ser relator desta iniciativa. Não adianta querer amesquinhá-la com objetivos circunstanciais. Esse é um propósito maduro do Senado Federal, amadurecido, e que teve votos expressivos de quem não pertence à oposição. Pessoas livres, cuja consciência os fez votar a favor, e foram todos alcunhados, senador Sérgio Moro, de pigmeus morais. Não vou dizer quem é que falou isso, mas saiu lá do Supremo essa expressão para apodar, para cognominar o grupo de senadores que teve a coragem de acordo com a sua consciência, fazer o bem à democracia. Pois não, senador Moro? Uma parte, muito rapidamente, eu sempre tive presente também, senadores pediam a mim, que essa PEC 8 é racionalizar o controle de constitucionalidade. Não dá para um ministro suspender um ato de 513 deputados, 81 senadores, que passa ainda pelo presidente da República, todos eleitos. Não quer dizer que o senador
que o deputado, que o presidente é melhor que o ministro Supremo ou vice-versa. Mas nós estamos submetidos a eleições periódicas. E os ministros supremos não estão. E, no fundo, ali, é fortalecer o sentido de colegiado do Supremo Tribunal Federal. Então, fortalecer o plenário em detrimento de uma adesão individual que pode estar correta, mas pode estar errada. Nesse caso, por exemplo, da suspensão da lei estatais, estava absolutamente errada. E foi revista pelo plenário. Infelizmente, não. Os seus efeitos durante a vigência da liminar. Mas era uma liminar que, desde o início, se mostrava juridicamente falida. E agora nós vamos ficar submetidos, então, à tirania das decisões monocráticas. Então, assim, até se compreende o sentimento, né, de se tentar rotular para se evitar uma reforma, mas essa é uma reforma que fortalece a instituição do Supremo Tribunal Federal, que fortalece a instituição do controle judicial de constitucionalidade que foi criado e vem lá desde a Suprema Corte norte-americana, com Marbury versus Madison, de 1803, mas cabe a essa casa, ao Congresso, regular a utilização desse instrumento sem, evidentemente, esvaziá-lo. E esse projeto, essa PEC que eu votei a favor e votaria de novo a favor, está na Câmara e esperamos que a Câmara dê a celeridade necessária para que seja votada e aprovada. Em nada representa uma guerra entre os poderes. Pelo contrário, inclusive, foi aqui votada e foi feito seu encaminhamento sobre a batuta, vamos dizer assim, do presidente senador Rodrigo Pacheco, que nada tem, né, que lhe possa ser atribuído a pecha de radical ou que querendo promover uma guerra contra o Supremo Tribunal Federal. Agora, nós ficamos realmente chateados quando, do outro lado, vozes que não compreendem o sentido dessa reforma da instituição buscam taxar os senadores de radicais ou de coisa pior. Aquela expressão ofensiva que Vossa Excelência utilizou não é a maneira apropriada de se referir a senadores da República. Permite uma parte, senador Amin. Pois não, senador Flávio. Senador, primeiro eu quero dizer que eu tenho uma honra muito grande de, pelo menos durante um pouco tempo, me dizer que sou seu colega aqui no Senado. O depoimento que o senhor está fazendo hoje, apontando números, datas e alguns autores, ele é perfeito. Ele sintetiza o que esse país vem sofrendo, aonde quem está desafiando, quem está tentando estabelecer confrontos, não é o Senado nem a Câmara, é um indivíduo que, em nome de um poder inexistente, na sua força solitária, desafia a população do país através da Câmara. A Câmara dos Deputados representa o povo brasileiro e desafia esta casa, que representa a federação. Então, um único indivíduo resolveu desmoralizar duas instituições brasileiras. De modo que eu quero aliar o meu pensamento ao de Vossa Excelência, repetindo, tenho uma honra muito grande de poder chamá-lo de colega. Obrigado. Eu quero agradecer ambas as intervenções e a Vossa Excelência, presidente, pela tolerância em matéria de tempo, mas realmente eu acho que o Senado está devendo esse esclarecimento à sociedade. O Senado não reagiu a nada para votar, reagiu a uma circunstância, a um momento que o país está vivendo há bastante tempo, desde 2019. E este resumo que eu faço não esgota o assunto, mas ele indica que nós não devemos silenciar diante dessas insinuações que diminuem a grandeza do gesto e da decisão do Senado. E, se Deus quiser, não haverá de intimidar a Câmara dos Deputados para deliberar sobre o assunto. Como é que ela vai deliberar? É do livre-arbítrio dela.
e nós vamos respeitar. Agora, querer diminuir, demonizar uma iniciativa que vem socorrer a sociedade brasileira, que não pode ficar à mercê de um indivíduo afrontando, por mais relevante que seja o seu posto, a vontade democrática expressa pelo parlamento. Ao colegiado, sim. Ao indivíduo, menos. Respeito, sim, mas não esse poder exorbitante que hoje desborda por outros temas que eu pretendo abordar amanhã, a começar pelo inquérito 4781, que é uma excrescência, um assinte contra a democracia, mas sobre ele e sobre outros momentos que nós estamos vivendo, eu pretendo falar amanhã, senhor presidente. Muito obrigado.